tudo bem com você? Eu quero te contar uma história rapidinho. Eu me chamo Karine, sou casada com o Emerson. Nós estamos juntos há 13 anos e esse ano a gente completa 8 anos de casados. A gente passou por muita coisa, mas eu queria te contar sobre um trecho específico do nosso casamento, que se iniciou em 2021. 2021, a gente já estava um tempo casados, então começam a vir aqueles pensamentos sobre filhos, se estamos prontos, se é a hora, se não era. Eu estava pronta, mas o Emerson ainda estava um pouco inseguro. Mas ele tomou a decisão e juntos decidimos começar a se preparar para engravidar. Eu me preparei para engravidar, emagreci bastante, passei com uma nutricionista para tomar todos os cuidados, suplementação, exercício físico, fomos até a nossa igreja, né? Nós somos cristãos, e na nossa igreja a gente teve a confirmação, né? Nós recebemos uma palavra num culto especial, né? Um culto de final de ano. Entendemos que era um bom momento para iniciar nossa família. Logo na nossa primeira tentativa a gente já engravidou, então no início de 2022 eu já estava grávida do nosso primeiro filho. E ocorreu tudo bem, né? Gravidez, senti coisas normais de grávida, enjoo, indisposição e tudo mais. Fizemos o ultrassom do primeiro trimestre, né? Que se chama ultrassom morfológico, que é um exame super importante que avalia todas as partes do neném, né? O médico é um exame que demora, porque ele faz toda a medição, conta os dedinhos, pezinho, faz toda a verificação para ver se está tudo nos conformes. E o primeiro ultrassom foi ótimo, né? Nós fizemos a revelação do sexo e era um menino, Bernardo. Seguimos no segundo ultrassom morfológico, né, ultrassom do segundo trimestre. Durante a gestação, normalmente se fazem 3 ultrassons, né, o primeiro semestre, o segundo e o terceiro. No meio da gestação, a gente recebeu algumas notícias que não foram tão boas. Eu tinha feito o do primeiro trimestre numa clínica, eu fiz o segundo na mesma clínica com o mesmo médico. E aí, ele tava olhando o exame, ele tava demorando pra falar com a gente, porque normalmente quando o médico fala, ele já começa a falar alguns detalhes, e ele tava em silêncio. E a gente começou a ficar tenso, e até que ele falou, olha, esse exame que eu tô fazendo aqui, ele não bate com o primeiro exame que eu fiz. São crianças completamente diferentes, né? O exame que eu tô vendo aqui é de um embrião, né, de um feto, que não tá crescendo como deveria, né? Tem uma restrição de crescimento muito grave, a gente não tava entendendo nada. Aí eu saí daquela clínica completamente sem chão. Eu e meu marido, a gente saiu assim, sem entender o que estava acontecendo, porque nós fizemos tudo certo, né? A gente consultou a Deus, a gente se entendeu, né? Que era aquele momento, a gente se preparou. E por que essa notícia, né? Então, seguir todas as orientações, né? Então, qual que era a orientação? Procurar a minha obstetra, que cuidava de mim na época, passei com uma consulta, ela me orientou a passar num geneticista, passamos na geneticista, ela pediu um exame chamado NIPT, que é um exame não invasivo, que através do sangue da mãe, eles conseguem verificar se tem alguma anomalia, se tem algum problema, né, de uma forma mais profunda, né, alguma malformação e tudo mais. Fizemos esse exame, só que esse exame demora para sair o resultado, né? E minha médica falou, olha, tô vendo que sua saúde tá ótima, não tenho indicação de pedir mais nenhum exame, você tá bem, né? Vamos seguir a gestação, vamos acompanhar. E eu fui fazer numa outra clínica um exame normal, de rotina, para acompanhar o peso do bebê, porque mesmo com restrição, o esperado é que ele continuasse ganhando peso. O esperado é que ele continuasse se desenvolvendo. E eu fui fazer aquele exame e a médica de novo em silêncio. Quando tava quase terminando, ela falou, olha, vai pro pronto-socorro agora. Liga pra sua médica e vai agora pro pronto-socorro. Não tava entendendo nada, e eu perguntei, mas o motivo? Ela, centralização. Ela falou só isso e saiu. Não sei o que é centralização. Voltei pra casa,
falei com a minha médica, falei com o meu marido, né? Falei com meu marido, depois liguei pra minha médica e falei, olha, ela falou que eu tô com centralização. Ela vai lá agora pro hospital que eu tô entrando em contato com a equipe médica de lá. E aí, quando eu cheguei, me explicaram o que era centralização. Quando o bebê ele já tá numa fase de sofrimento, né? Então, assim, ele não tá recebendo pelo cordão umbilical todo o alimento e todo o oxigênio que ele deveria receber. Todo o sangue, oxigênio, tudo que chega pro neném, ele tem que distribuir, né? Ele tem que priorizar as partes mais importantes para receber, para ele sobreviver, né? Então, não tá indo o suficiente para o bebê se desenvolver. Fomos pro hospital, entramos lá no Hospital Santa Joana, decidiram me internar e iniciei minha internação. Isso foi em maio de 2022, né? Foi no mesmo ano que eu engravidei. Começamos, né? Começamos uma série de exames, muitos médicos me avaliando, ninguém entendia nada, porque eu não tinha inchaço, eu não tinha hematoma, o meu corpo não tinha nada irregular. E nem nos exames, né? Então começou uma investigação. Então, nos primeiros dias de hospital, estava tudo bem, né? Estava tudo nos conformes, mas se você aí já ficou no hospital por um tempo, né? Alguns dias, você sabe como é desafiadora a rotina de hospital, né? Como é agoniante, ainda mais você grávida, né? Os seus hormônios estão diferentes, seu corpo está diferente, sua cabeça já está diferente e você tá lá porque o bebê não está bem, né? Então, cada dia que passava, as coisas foram ficando mais tensas, mais complicadas, mas apesar de tudo isso, eu tinha uma paz, né? Na Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. E o Senhor me dava essa paz, né? Vinha preocupação, vinha medo, todos os sentimentos vinham até mim, mas aquilo não me desestabilizava. Eu não entrava em desespero, eu não entrei em depressão, né? O Senhor, Ele me sustentava. Eu me sentia segura, de alguma forma, mesmo no meio daquele caos. E seguiam assim, pelo que me contaram, na minha ficha tinha mais de 30 especialistas, né? Minha ficha era enorme, né? Na porta do meu quarto ficava a minha ficha com todos os médicos, e eles começaram a tentar alguns remédios, chamar especialista daqui, exames, esqueci de exame, fazia mais exame, eu já acordava todos os dias praticamente fazer exame de sangue, exame de urina, até que no final eles detectaram que poderia ser uma doença autoimune, né? Já muitos dias se passaram, e começaram a me dar injeções de anticoagulante. E a minha rotina no hospital era a seguinte: todo dia eu acordava e recebia o café da manhã. Com o passar dos dias, eu fiquei 30 dias no hospital, em torno de 30 dias. Com o passar dos dias, eu não recebia mais o café da manhã. Como a situação foi se agravando, foi ficando delicada, vinha uma enfermeira bem cedo, me buscava, eu ia fazer um ultrassom, a médica olhava, né, fazia o ultrassom, normalmente nenhum médico falava nada. Eu voltava pro meu quarto. E aí, acontecia o seguinte: se o café da manhã chegasse, tava tudo bem, não ia acontecer o parto naquele dia. Se o café da manhã não chegasse, poderia ser o dia do parto. Então eu comecei a cada dia ficar mais ansiosa, mais preocupada, mais tensa. Eu chegava naquela mesa para fazer aquele ultrassom, eu ficava querendo muito saber o peso, saber o que estava acontecendo, né? Mas os médicos com muito tato, né, muito carinho, eu fui muito bem tratada naquele hospital. Eles me pediam para ter paciência, para aguardar, ia ser analisado, mas imagina. E aí que teve um dia que era um sábado lindo. O Bernardo, ele já não estava ficando tão bem na minha barriga. Ele precisava sair. Ele precisava nascer. A barriga é o lugar mais seguro para o bebê durante a gestação, né? Mas no meu caso não estava sendo. Meu próprio corpo não estava fornecendo para ele o que ele precisava. Então os médicos decidiram pelo parto. Então veio aquela sensação de medo, né? Porque enquanto tá na minha barriga, você consegue, de alguma forma, né, controlar. Você sabe o que você tá comendo, os exercícios que você tá fazendo. Apesar de a gente não controlar nada, né? Mas era um cuidado que você conseguia ter. Fora da barriga você já não tinha mais controle nenhum. E foi decidido pelo parto. O Bernardo foi um sábado, né? Foi um sábado de tarde. Chamamos foi um parto de emergência, então chamamos os nossos pais, né? Meus cunhados, para virem rápido e o parto acontecer.
E o parto aconteceu. Foi um parto tranquilo, uma sala silenciosa, mas eu sabia que o Senhor estava lá naquela sala, porque a presença dele era palpável. E toda a equipe em silêncio, e eu coloquei alguns louvores, e tinha algumas pessoas da equipe médica que eu percebia que estavam ali cantando baixinho, e tava todo mundo tenso, né? Porque era um parto de um prematuro extremo. E até que o Bernardo nasceu. Eu não ouvi a voz do meu filho, eu não ouvi o chorinho dele quando ele nasceu, mas foi aquela correria, né? Muita gente, porque ele tinha que ser colocado logo ali na incubadora, né? Colocar os aparelhos para acompanhar, né? A respiração, tudo, né? Então, assim que ele nasceu, ele não veio para os meus braços, né? Passou um tempo e aí vieram, né? Alguns médicos com ele na incubadora, segurando o respirador. Meu filho nasceu com 330 e pouquinhas gramas. Ele cabia aqui na minha mão. Ele era muito pequenininho. Mas Deus foi tão bom comigo que ele nasceu perfeito. Perfeito. Ele tinha tudo no lugar, dentro e fora. Ele nasceu perfeito. Aquele exame, aquele NIPT, ele saiu um tempo depois e mostrou que o Bernardo não tinha nada. Nada, tava perfeito. Não tinha nenhuma malformação, nenhum problema. Ele só era muito pequenininho. E aí começou uma nova jornada, né, pra mim, pro meu marido, que era o nosso filho fora da barriga, né, uma rotina de UTI, né, e nós viramos papais de UTI. E foi bem desafiador. Bem desafiador. Bom, fiquei os 3 primeiros dias lá, internada, porque eu tava me recuperando da cesárea. No 4º dia, a médica virou e falou assim, olha, eu vou ter que te liberar, não tenho mais como te segurar aqui. Você já tá bem, você já tá apta pra ir pra casa, mas o seu filho vai ficar, né? E eu, tudo bem. Era uma quarta-feira. E eu fui vê-lo. E os pais, eles têm livre acesso pra ir na UTI. E como é desafiador o UTI, gente. Como é difícil ir na UTI. É um ambiente onde é travado a vida e a morte. É uma luta. Eu entrava naquela UTI e eu ficava imaginando, sabe? A guerra que estava sendo travada. Aquelas crianças para sobreviver, para crescer, para se desenvolver. E é um lugar regado de muita lágrima e muito choro. Porque tem todos os tipos de caso, todos os tipos de situação. E eu, vamos lá. Vamos encarar a UTI. Na quarta-feira, era de noite já, e eu fiquei mais tempo. Meu marido desceu e eu fiquei mais tempo com o Bernardo lá na incubadora. Aquele monte de aparelho ligado a ele. Eu não sei se você já foi até uma UTI neonatal, mas ficam vários aparelhos sinalizando, né? Como é que o bebê está, a oxigenação, né? Oxigênio ligado, né? Um monte de coisa ligada ali no bebê. E aqueles aparelhos, eles apitam, né? Quando tem alguma coisa que não tá no conforme, eles apitam de uma forma diferente. E o Bernardo, ele, tudo apitava. Tudo apitava. E aí, do lado dele, tinham várias seringas, assim, de remédio. Tava cheio de remédio. Eu não consegui ver o olhinho dele, né? Ele nasceu muito prematuro, então eles usavam uns óculosinhos aqui pra colocar aquela luz, né? Por causa da icterícia. E ele ficou naquele banho de sol, com um monte de remédio. Ai, e as notícias não eram boas. Os médicos chegaram e falaram, a gente não sabe como ele vai passar essa noite. Porque ele precisa responder, né? A gente tá aqui dando a medicação, mas ele precisa responder. Mas os órgãos dele são muito pequenininhos. Muito pequenininhos. E eu saí arrasada. Eu saí desesperada. Eu saí assim, sem chão. Eu soluçava tanto que até a moça do elevador, né? Ela, calma, respira. Como é que fala pra uma mãe respirar, né? Com uma notícia dessas. Você queria trocar de lugar com seu filho. E o Bernardo era o menor neném ali naquela UTI. E eu saí de lá e eu encontrei o meu marido na recepção, no hall do saguão.
E quarta-feira é o dia de culto na nossa igreja. É de quarta e de domingo. E na época tinha 2 pastores que nos visitaram, o pastor Marcos, o pastor Lucas. E o pastor Lucas, ele estava conversando muito com a gente, ele nos acompanhou mais de perto nesse período. E ele pediu para a igreja orar. Então, quando eu saí, meu marido estava assistindo o culto. E o pastor falou assim: igreja, nós temos um casal lá com um bebezinho na UTI que está precisando muito de oração. Os pais estão bem preocupados e nós precisamos interceder. E aí, eu vi uma igreja se levantar. Eu assisti pelo celular e eu via tantas pessoas orando pela gente que nem conheciam a gente, sabe? Tinha gente com o joelho no chão, com a cara no chão, orando pela gente. E como é bom a gente ter amparo, né? A gente ter uma igreja que ora pela gente. Deus, ele vai colocando pessoas, né, no nosso caminho para nos acalmar, para caminhar com a gente, para chorar com a gente, para rir com a gente. E a nossa igreja foi uma igreja muito presente. Eu saí de lá desesperada, fomos embora, e no dia seguinte a gente acordou bem cedo para ir pra UTI. Quando a gente tava no meio do caminho, o hospital ligou. E nisso, já é um soco no estômago, porque quando o hospital liga nunca é um bom sinal. E eu respondi: olha, a gente já tá a caminho. Aí eles: tá bom. Quando a gente chegou no hospital, eles ligaram de novo. E aí a gente foi correndo pra lá. Quando a gente chegou lá, fecharam a porta e não deixaram a gente entrar. Tinha um monte de médico em volta do nosso filho. E eles disseram que ele tinha tido uma parada respiratória. Mas pra gente ficar calmo, porque ele voltou e era normal. Que tinha medicações que ele tomava pela boca e podia engasgar. Como é normal, né? Como isso pode ser normal? A gente ficou na porta da UTI. Eu não sabia se eu chorava, se eu louvava, se eu travava uma guerra contra o inferno. Eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que fazia. Eu não sabia o que fazia, mas o bom é que Deus aceita as suas lágrimas. Eu tenho certeza que cada lágrima que eu derramei naquela UTI, o Senhor, Ele colheu, Ele tratou, Ele escutou, Ele estava lá. E aí nós fomos ver o nosso filho. E a médica falou: eu não sei como ele resistiu essa noite, porque ele não tá bem, ele precisa reagir. E ele não tá reagindo. E nós ficamos do lado daquela incubadora. O Emerson de um lado, eu do outro. E a gente chorava tanto. Eu orei tanto, tanto, tanto. E eu comecei a falar: Senhor, esse foi o filho que o Senhor me deu, né? Nós não decidimos engravidar à toa. Por favor, me dá um sinal. Me dá um sinal. Faz o Bernardo abrir o olho, mexer a perna. Nada acontecia. Nada, ficava olhando. E nada acontecia, nada acontecia. Ele tava já sem a vendinha, mas de olho fechado. Nada acontecia, cheio de aparelhinho ligado. Nada acontecia, nenhuma expressão, nada. Até que o Senhor, Ele veio de uma forma muito, 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 muito calma e muito carinhosa, muito acolhedora, e falou: entrega ele pra mim. Entrega o Bernardo pra mim. E eu: não, vou entregar meu filho. Eu quero lutar. E o Senhor entrega. E com muita dor, eu entreguei. Fiz uma oração, entreguei o Bernardo pro Senhor. Foi Ele que me deu e eu devolvi pra Ele. Quando eu olhei pro Emerson, ele também tava desesperado, chorando muito. E eu falei a mesma coisa pra ele: entrega, o Senhor pediu ele. Emerson relutou, mas entregou. E aí, depois que a gente fez essa oração, eu sentei numa cadeira que tinha lá na UTI. E a médica olhou pra mim e falou assim: olha, o batimento dele tá bem fraquinho. E aí eu comecei a chorar.
Passou um tempo, ela foi lá medir de novo. Ela falou, olha, ele já foi. E foi um pouquíssimo tempo depois que a gente orou, o Senhor levou o Bernardo pra ele. E o que eu quero te dizer? Às vezes você me escuta aí e acha que essa história não terminou bem. Porque a gente sempre espera que a pessoa vai ser curada, que uma morte vai ser evitada. Mas escuta, Deus, Ele tem planos perfeitos para cada um de nós. Às vezes a gente não entende. Às vezes Ele fala e às vezes Ele não fala. Talvez a gente vá, embora e a gente nunca vai saber. A gente nunca vai descobrir o que o Senhor tem pra gente. E continua que você vai gostar desse final. Nós saímos de lá completamente sem chão, sem saber o que fazer. O hospital foi muito acolhedor, eles nos chamaram para uma sala separada, prepararam a documentação, entregaram todos os exames que o Bernardo tinha feito e eles perguntaram, a moça que estava me atendendo perguntou se eu queria segurar o meu filho. Eu falei, eu quero. E aí eles prepararam o Bernardo, voltamos pra UTI, já não tinha mais a incubadorazinha dele. E a moça me entregou, tão pequenininho, uma touquinha, olhinho fechado, mas sem nenhum fio, nenhum aparelho, com a boquinha machucada. E o Bernardo foi o nosso guerreirinho. Ele lutou por 5 dias e ele foi pro braço do pai. A gente saiu de lá e a gente ficou sem rumo por bastante tempo. Parece que todas as cores sumiram. Parece que a nossa vida tinha ficado cinza. Nada tinha graça, nada tinha gosto, nada tinha sentido. Ficamos assim por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu não consegui enterrar meu filho. De tão grande que era a dor da perda. Eu fiz uma cerimônia muito pequena. Só os meus pais, os meus sogros e os meus cunhados foram. Foi 30 minutos no máximo e a gente resolveu cremá-lo, porque eu não conseguiria ver um caixãozinho tão pequenininho ser enterrado. Não tive coragem. Teve esse velório rápido, recebemos as cinzas, deixei as cinzas no quarto que seria dele, deixamos lá no cantinho e ficamos vivendo o nosso luto. Foram dias muito difíceis, mas o Senhor continuou com a gente. O Senhor, Ele mandou pessoas para cuidar da gente, para conversar com a gente, para chorar junto com a gente, para apoiar. E às vezes você fala que você não enxerga Deus, mas quando Deus, Ele quer cuidar de você, Ele usa pessoas. As pessoas ferem, mas as pessoas também curam. E muitas pessoas foram usadas para nos curar, para nos tratar, para nos ajudar. Ficamos assim por bastante tempo. Até que o tempo foi passando e a gente foi voltando a ver brilho nas coisas, a valorizar o que a gente tinha, Nossa família, nossa casa, nosso casamento, nossos trabalhos, tudo que o Senhor nos deu. Até que no finalzinho de 2023, o Senhor começou a me incomodar. Então, em 2023, eu fiz o Moriá, que é um programa no interior de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É um programa maravilhoso de cura. É um retiro espiritual. Fiz. E logo em seguida, meu marido fez também. E nós começamos a nos cuidar, A nos cuidar, a estar mais próximos na igreja, a estar mais próximos das pessoas, porque quando você tá luto, você se isola, Você se isola um pouco, você se sente mais confortável. E a gente começou a se aproximar. E depois da saída, nesse retiro, nesse momento, o Senhor começou a nos dar instruções, Não sei se era por isso o propósito da ida do Bernardo, mas grande parte acredito que tenha sido. Então, algumas mudanças eram necessárias na nossa vida. Então, nós recebemos direção clara de mudança de ministério,
mudança de ministério, mudamos, né? Nós servíamos numa área, fomos para outra, acabamos indo servir juntos numa área da mídia da igreja, onde servimos até hoje. Nós mudamos de mesas, né? Tinha algumas pessoas que eram tão próximas da gente. Essas pessoas deixaram de ser próximas, nos aproximamos de outras, fizemos novas amizades, fortalecemos algumas outras. O Senhor foi nos dando algumas direções. E em 2024, e nós fomos sendo curados, né? A gente não tinha mais tristeza, né? O nosso luto, ele foi acabando e nós conseguimos lançar fora as cinzas do nosso filho, que era algo que a gente não conseguia. Eu pegava naquela caixinha e me dava uma crise de choro, mas chegou o dia que eu consegui, eu e meu marido. E aí nós jogamos as cinzas e as coisas foram melhorando, né? O sentimento que a gente tinha já não era de dor, era de saudade, mas não doía mais, né? A gente lembra com carinho, né? Me emocionei aqui contando essa história porque eu revivi todos os cenários, mas vinha uma saudade, mas uma saudade com gosto de ele tá muito bem. Ô amiga, há um tempo atrás, eu não ia te falar, mas agora eu vou te falar, tá? Há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pra Bruna e falei pra ela que eu tava orando por você e eu vi você com uma menina no colo, uma nenenzinha, uma menina com o olho da cor do seu, o cabelo bem pretinho, escuro. E aí eu mandei pra ela e falei assim, Bru, a Ká vai engravidar e vai ser uma menina, grava essa mensagem pra ter aí. Então, amiga, se acontecer, eu já tinha visto, hein? E aí em 2024, algumas coisas começaram a acontecer. Dia 5 de fevereiro, eu pedi um sinal pra Deus, né? Eu queria fazer várias coisas, mas eu tava meio perdida. Eu não sabia pra onde eu deveria ir, né? Eu não sabia se a gente se mudava de casa, se a gente ficava em São Paulo, ia pro interior. Eu sou de São Paulo, capital. Se ia pro interior, eu não sabia se a gente tentava engravidar de novo, se mudava de trabalho. Sabe quando parece que você não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir? Essa era a minha situação em 2024, né? Queria coisas novas, queria viver algo novo. E dia 5 de fevereiro, eu recebi uma palavra profética na live, numa live do pastor Marco. Sabe aquele pastor? Pastor Marquinhos, que foi fazer a visita com o pastor Lucas no hospital, quando ainda estava grávida do Bernardo. Foi ele. E ele me liberou uma palavra, né? Dizendo que nós viveríamos um tempo, um novo tempo, muito feliz, né? Que era um tempo que ia chegar sobre as nossas vidas, um tempo de restauração. Karine, eu profetizo sobre a tua vida, minha irmã. Há uma restituição de Deus chegando sobre a tua vida. Essa restituição virá com muita alegria. E essa restituição virá tirando vergonha e colocando honra. Você vai testemunhar nessa live em breve a restituição de Deus na tua vida, minha irmã. Receba. Eu tinha pedido isso para Deus. Eu tinha pedido que ele falasse comigo. E ele usou o pastor Marquinhos para falar. E aí, fomos seguindo. No dia 5, eu tinha feito um pedido de um sinal para Deus, né? E eu pedi para que até o final do mês o Senhor usasse alguém para me dar um presente que simbolizasse qual seria o meu próximo passo, né? Então, se fosse para trocar de casa, eu tinha que receber alguma coisa que remetesse a isso. Se fosse para engravidar, eu tinha que receber alguma coisa que remetesse a isso. Pois bem, e eu falei para ele até o final do mês. E aí, dia 28 de fevereiro, última quarta-feira do mês, eu tava lá na área da mídia servindo, né, auxiliando o culto, até que uma grande amiga minha da igreja, ela veio e ela me trouxe um balão e um buquê de astromélias rosa. E o balão era rosa. Eu fiquei paralisada, eu fiquei chocada. E ela falou pra mim, depois, né? Eu terminei o culto, depois eu fui falar com ela. Ela falou assim, olha, nem era pra eu ter vindo aqui hoje, mas o Senhor me mandou sair com esse balão. E as rosas fui eu que quis mandar. Então eu entendi que o próximo passo a gente teria... engravidaríamos e teríamos uma menina. E
E eu fiquei, assim, muito feliz, muito anestesiada, chocada, né? O Senhor me respondeu. Não sei se você tem aí essa sensação quando Ele responde, nossa, o Senhor me respondeu, mas Ele me respondeu. Então, dia 5 eu pedi o sinal, dia 8 Ele falou pela primeira vez pela live do Pastor Marquinhos, dia 28 eu recebi esse presente da Carol. Quando eu tinha ido no ano anterior para o Moriá, o Senhor também já tinha falado comigo sobre Ageu 2:9, né? É uma palavra que sempre se repetia. O Senhor já tinha falado sobre Ageu. E Ageu fala o seguinte, que a glória da segunda casa será ainda maior do que a primeira, diz o Senhor, e neste lugar te darei paz. Então ele me falou isso lá, falou isso na live do Pastor Marquinhos. Então o Senhor estava falando que um novo tempo ia vir. Então eu estava muito atenta a todos os sinais. Em março nós fomos num outro retiro, aí eu fui com meu marido, nós fomos juntos, né? Fizemos uma foto profética, ele que decidiu por essa foto, eu nem imaginava essa foto. E tiramos uma foto linda. E seguimos nesse ano, o Senhor nos abençoou muito. Nós nos aproximamos muito de Deus, nosso relacionamento, né? Meu marido, nós como casal, nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Foi muito bom. E olha que interessante, né? Antes de tudo isso, quando eu ainda estava no meu luto, foi no final de 2022, o Senhor, eu ainda não conseguia ouvir ao Senhor, né? No meu luto eu estava completamente surda. Eu não entrei em depressão, eu não entrei em desespero, mas eu não queria ouvir nada, eu queria ficar quieta. E aí nós recebemos a notícia da gravidez da minha cunhada. E aí isso pesou muito pra mim. Eu amo a minha cunhada, minha sobrinha, amo a família ali do lado do meu marido, mas imagina, você tá num luto porque o seu filho faleceu e tem uma pessoa próxima a você que tá gerando uma vida, né? Tá vivendo algo que você gostaria de estar vivendo. E aí naquele momento eu pedi pro Senhor me esconder. Falei, Senhor, poxa, coitada de mim, perdi meu filho, né? Me esconde, eu não quero encontrar, eu não quero ver, eu quero distância, eu não quero, né? E não porque eu não amasse eles, mas era muita dor pra mim. E o Senhor me falou uma coisa, né? Eu tô voltando aqui porque eu sinto que eu preciso falar isso pra alguém que tá assistindo. O Senhor me disse que Ele não me esconderia, Ele não me pouparia. Foi isso que Ele me disse. Mas Ele ia estar comigo pra eu passar por tudo isso. Ele ia estar comigo pra eu passar por tudo isso. Porque tudo aquilo que você passa, você vence, você tem autoridade. E quem sabe você não tá passando pelo que você tá passando para ajudar outras pessoas, né? Como eu tô aqui contando a minha história, meu filho faleceu, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu e meu marido estamos aqui. E estamos muito bem. Não sai daí, que essa história vai ter um final maravilhoso, mas o Senhor, Ele não me poupou. Eu tive que passar por todos os processos, né? Sempre, quando acontece algo assim, existe um processo para te fortalecer, para te forjar. E eu e meu marido tivemos que passar pelo nosso processo, pelo nosso deserto, pelo nosso luto, né? Nós tivemos que viver coisas muito difíceis, mas vivemos e passamos, e o Senhor começou a entregar novas palavras pra gente. Porque quando a gente vive o nosso processo e a gente sai dessa fase de dor e a gente aceita receber coisas novas, o Senhor consegue falar com você. Às vezes a gente tá surdo, às vezes a gente tá com o olho vendado e a gente só consegue ter clareza, né? A gente só consegue ouvir claramente quando a gente decide sair desse lugar. E veja, é uma decisão, porque é muito confortável ficar nesse lugar e é muito perigoso ficar muito tempo nesse lugar. Então é uma decisão você sair desse lugar, e nós decidimos, graças a Deus, saímos desse lugar e conseguimos ouvir coisas boas que o Senhor tinha para nos falar. Bom, já tô terminando. Abril, né? No mês seguinte que fomos naquele retiro de casais, eu fui fazer um exame. Um exame de rotina, e descobri que eu tava grávida. E eu fiquei muito feliz, porque não foi no meu tempo, foi no tempo de Deus.
Eu não pedi nada, eu só estava vivendo e aceitando que ele estava falando comigo, né? Então, o que eu queria te dizer? Como é que foi minha gestação? Era uma gestação de alto risco, porque durante a primeira gestação eu descobri que eu tinha uma doença autoimune e para uma gestação eu precisava tomar alguns remédios junto com as injeções, então eu tomei injeções todos os dias na minha gravidez e até alguns meses depois do parto, né? Foi dolorido, mas eu venci. Era o processo que eu precisava passar e ele aconteceu. Então, passamos por esse processo e minha gestação foi muito tranquila. Foi muito boa, foi muito tranquila. E no dia 2 de janeiro de 2025, a Rebeca nasceu. Ela nasceu linda, saudável, forte, corajosa, e eu tenho certeza que ela é uma resposta para essa geração. Então, às vezes a gente acha que porque a gente faz tudo certo, vai dar tudo certo. E veja, o Senhor não promete que a gente não passe por luta. O Senhor não promete que a gente não tenha dor. O que Ele promete? Porque o dia mal vem para todo mundo. Ele promete que Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele promete que Ele vai estar com você em todos os momentos. Então, eu tenho um filho que está com o Senhor e eu tenho uma filha. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele permitiu que eu fosse mãe novamente. E veio a Rebeca, que é um novo na nossa vida. Então, eu queria compartilhar isso com você. Né? Não sei se que fase você está na sua vida, não sei se você está no seu momento de luto, eu não sei se você saiu do seu luto, mas confie no Senhor. Às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria, mas Ele nunca perde o controle de nada. Nunca. Então era isso que eu queria falar com você. Obrigada por me ouvir. Se de alguma forma esse testemunho ajuda alguém que passou por um luto, uma mãe de UTI, não sei qual que é essa situação, encaminha, né? Que Deus abençoe.